Investidores, Bitcoin e criptoativos dentro de uma panela de pressão nesse momento. BTC fez uma máxima em 107 mil dólares, ficou a 1,5% daquela máxima histórica de 20 de janeiro. Esse já foi o maior preço do Bitcoin, que o Bitcoin conseguiu atingir desde aquele 20 de janeiro, que marcou o topo, que catalisou aquela correção posterior, né? O Bitcoin que hoje está descolado do mercado tradicional, que está corrigindo, veja, S&P hoje se desvalorizando, pelo menos até o momento, Nasdaq também, eles ainda estão, esses dois índices, os principais do mercado tradicional que a gente acompanha, ainda estão um pouco distantes das suas máximas, né? Olha só, o S&P a 3,8%, Nasdaq está praticamente 5% do seu topo histórico, e o BTC já está praticamente lá, né, colado na região das máximas. Eu acredito que a única coisa que pode impedir o Bitcoin de romper esses topos aqui, investidores, e iniciar uma nova fase de descobrimento de preço seria uma correção mais forte em Nasdaq e S&P, certo? Se de repente eles retornam para a média de 200 ali, né? Se a Nasdaq emplaca uma correção de pelo menos uns 5%, isso pode atrapalhar um pouquinho o Bitcoin. Se a Nasdaq volta para essa média aqui, de repente revisita esse topo aqui, né? O que seria absolutamente saudável também, natural, depois de um movimento de alta quase que vertical que a Nasdaq fez desde lá de 21 de abril, né? Então, Bitcoin dentro dessa panela de pressão, aguardando uma direção dos mercados globais, junto com o Ethereum também, que está buscando o rompimento da média de 200 do diário, que está em 2.700 dólares. A Ethereum está em um processo de acumulação aqui, que tem um range que vai ali desde 2.700 até 2.300 dólares. Ela deve ficar acumulando aqui, certo? Para que ela possa seguir essa trajetória ascendente que ela vem desde lá de 9 de abril, tá? E que já mira patamares ali de 3.000, depois 3.500 dólares, certo? Ethereum também aí na panela de pressão. Contra o Bitcoin, a Ethereum tá em um processo de correção, consolidação aqui ainda. E o que a gente quer ver é basicamente a Ethereum contra o BTC rompendo esse topo aqui e assumindo de fato uma tendência de alta, algo que pode ser muito positivo para o mercado de altcoins, tá? Para todo o mercado de altcoins. Dá uma olhada na explosão que a Metaplanet, aquela ação da empresa japonesa, teve nesse último pregão da bolsa japonesa. 19% de alta em um único dia, uma empresa que também assumiu o padrão Bitcoin, assim como a Melius, né, empresa brasileira. Eu fiz uma análise mais completa do mercado hoje, investidores. Se vocês quiserem conferir, meia hora de análise com um giro pelas 25 principais criptomoedas escolhidas pelos nossos membros, tá? Então esse vídeo tá fresquinho, disponível lá, publicado há 12 minutos, uma análise completa do mercado. Convido você a ser membro e a se inscrever aqui no canal se essa foi a primeira vez que você assistiu um conteúdo nosso, beleza? A gente está chegando lá em 48 mil investidores. O mercado tradicional segue aquecido e com várias narrativas, né, em função dessa crise que está rolando nos títulos de tesouro das principais economias do mundo. Dá uma olhada. Os títulos da curva longa do Japão explodiram. Os títulos de 10 anos da União Europeia, dos Estados Unidos também. Dos Estados Unidos, o título de 30 anos chegou na casa dos 5%. E, basicamente, investidores, o que aconteceu foi que ontem o Fed fez um leilão e ficou sem compradores, tá, para os seus títulos, o que obrigou eles a fazer uma compra silenciosa de 50 bilhões de dólares dos seus próprios títulos com o seu próprio dinheiro, né? Olha que loucura. Então, isso basicamente é aquele processinho de injeção de liquidez no mercado que começa devagarzinho, começa silencioso, mas que deve ganhar tração aí. E é por esse motivo que nós estamos vendo lá Bitcoin lá na casa dos 107 mil dólares, querendo romper a máxima histórica. Vocês sabem que essa crise nos títulos governamentais é basicamente mais um catalisador para o Bitcoin, porque isso injeta liquidez nos sistemas financeiros globais e o Bitcoin é a esponjinha que absorve essa liquidez. E é incrível, tudo que acontece leva ao Bitcoin, olha lá, all roads lead to Bitcoin, né? Todos os caminhos levam ao Bitcoin. There's no alternative, não existe alternativa, tudo leva ao Bitcoin, certo, investidores? E é por isso que o Bitcoin está prestes a romper a sua máxima e escalar aqui, tá? A dominância do BTC, olha só, ela está num ponto bem interessante aqui, ela fez um movimento de impulso de baixa, aí ela voltou a retomar uma trajetória ascendente, porém ela parou aqui justamente na região do 61 de Fibonacci, na retração do impulso de baixa, tá? Então ela começa a ter aqui uma certa dificuldade. Se de repente a dominância do BTC dentro de um time frame mais curtinho, tipo 4 horas, forma um pivô de baixa aqui, isso pode ser muito positivo para o mercado de altcoins, tá? Muito positivo para o mercado de altcoins, mas por enquanto a gente não tem esse pivô. A dominância do Bitcoin nesse time frame mais
baixo, segue formando topos e fundos ascendentes aqui, tá? Então vamos ver se a gente tem algum tipo de reversão de curto prazo, o que pode catalisar uma reversão total nessa tendência de alta da dominância do BTC e fazer com que altcoins explodam. Essa explosão está guardada, ela está agendada para o ano de 2025, tá, investidores? Essa explosão deve levar o mercado de criptoativos lá para os patamares entre 7 e 10 trilhões de dólares, tá? Essa perspectiva segue mantida. Eu acredito que essa próxima pernada do Bitcoin pode levar ele lá para casa dos 150 mil dólares, tá? E levar o BTC lá para a região dos quase 3 trilhões de dólares, certo? De capitalização. Esse é o Bitcoin. Veja que dentro de um time frame semanal a gente tem o Bitcoin agressivamente apontando para cima. Isso aqui, basicamente, investidores, é uma sinfonia de Beethoven, certo? Tava brincando com os membros. Essa tendência de alta do Bitcoin é um mergulho nos corais de Noronha, certo? É um pôr do sol em canoa quebrada. Só não enxerga essa tendência de alta e sorri e dá valor para isso quem ficou de fora ou quem não entende os fundamentos do Bitcoin. Bitcoin segue fortíssimo e essa força, investidores, eu acredito que esse protagonismo está próximo do fim, tá? Não se engane. O protagonismo do Bitcoin nesse ciclo está próximo do fim, porque esse protagonismo todo vai dar lugar a uma explosão nas altcoins com a queda da dominância. Pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas vai acontecer, e aí a gente vai começar a ver as narrativas de que a Ethereum é melhor que o Bitcoin, de que a Ethereum vai flipar o Bitcoin, e de que uma shitcoin é melhor que o Bitcoin, certo? E quem viver verá. A gente chega aqui ao final da análise. Agradeço você que chegou até o final do vídeo. Se quiser uma análise mais completa, então seja membro do canal. Sendo membro, você também vai ter acesso não só às lives e às análises completas do mercado diárias, mas também a nossa comunidade fechada lá no Telegram, onde a gente segue repercutindo tudo o que vai acontecendo ao longo do dia juntos, tá bom? Então, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. A gente se vê em uma próxima análise. Até mais. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.